Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E como sempre, esse canal tem o objetivo de levar você a um conhecimento, a uma intimidade maior com Deus, e neste conhecimento, nessa intimidade, você poder adorar a Deus sobre todas as coisas. E esta é a série sobre idolatria e o primeiro mandamento. No vídeo anterior, nós vimos o pecado de adivinhação, que fere o primeiro mandamento e que também pode ser classificado como o pecado da idolatria. Neste vídeo, nós iremos ver o pecado de magia, né? Aquele que realiza a magia, aquele que comete o pecado de feitiçaria. Então, vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, o pecado de magia é um pecado que brada os céus, é um pecado que fere o primeiro mandamento de maneira direta. E nós vamos saber o porquê. O Catecismo da Igreja Católica, como eu sempre digo, esses dois livros, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica, na Sagrada Tradição Apostólica, é a base para as reflexões nessa série de vídeos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 21, 17, ele diz assim: todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Então, o que é o pecado da magia ou da feitiçaria? É o desejo de possuir, de obter o poder sobrenatural que pertence a Deus, que tem a base primária em Deus, mas porém também existe por meio de espíritos malignos um certo poder, uma certa força sobrenatural que o feiticeiro deseja possuir para poder controlar, para poder dominar outras pessoas. E mesmo que ele faça isso para adquirir a cura de alguém, a palavra de Deus, a igreja diz que isto é um pecado gravíssimo. No capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, no versículo 9 ao versículo 25, eu gostaria de fazer essa leitura, porque existe aqui um feiticeiro, um mago, alguém que pratica magia, alguém que pratica feitiçaria. Simão o mago. Ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, incitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Então, por meio da magia, Simão, na Samaria, desejava ser alguém importante, e para obter a importância desejada, ele praticava magia e atraía as pessoas para junto de si. Todos, do menor ao maior, na cidade, lhe davam atenção, dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama o Grande. Davam-lhe atenção porque ele, por muito tempo, os fascinava com suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Filipe, quando o povo da Samaria acreditou em Filipe,
que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres samaritanos faziam-se batizar. O próprio Simão também acreditou e, tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam por meio de Filipe. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então, estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebesse o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, começaram a impor-lhe as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Quando Simão, o feiticeiro, o mago, viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Então veja, meus irmãos, Simão, o mago, o feiticeiro, ofereceu dinheiro para que os apóstolos, para que Pedro e João desse a ele, ou seja, ordenasse que ele também pudesse impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receber o Espírito Santo. Veja que Simão disse, para que as pessoas que eu também impuser as mãos possam receber o Espírito Santo. Pedro, porém, o apóstolo Pedro, porém, replicou: pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgas poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terás parte nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então veja, ele queria comprar, alegou que era para dar o Espírito Santo, mas na verdade ele queria usufruir do poder que estava em Filipe, um poder sobrenatural que vinha do Espírito Santo, como também um poder que estava sobre Pedro e João, para ganhar dinheiro. E é revelado isso porque Pedro diz que o coração dele é mau, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade e ora ao Senhor para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Deixa eu encontrar aqui, 23. Pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Simão respondeu: rogai vós por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Então, tendo dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, eles voltaram a Jerusalém, evangelizando muito povoados dos samaritanos. Então veja, meus amados irmãos, Simão tentou comprar o sacramento da ordem, o sacramento que dava aos apóstolos a capacidade de impor as mãos sobre as pessoas e lhe conferir os dons do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja continua dizendo, que toda prática de magia ou de feitiçaria, como Simão o mago tentou fazer, mesmo que seja para adquirir a saúde para alguém, é mal. É um pecado gravemente contrária às virtudes da religião. E ele diz, essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem, ou seja, quando existe intenção de prejudicar o outro, o próximo, ou quando recorrem
ou não a intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é reprovável. Então, qualquer pessoa, eu estou aqui com essa correntinha, né? Que é um símbolo, um sinal, um ícone da minha consagração a Jesus por meio da Santíssima Virgem. Mas se eu achar, se eu pensar que eu serei salvo por causa desta medalha que eu uso, da Imaculada Conceição, ou desse sinal que é a cadeia, a corrente, eu estarei caindo no pecado da magia e feitiçaria, naquilo que tange os amuletos. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Ou seja, católico que é católico não pode compactuar com o espiritismo. O espiritismo está dentro da magia e da feitiçaria. Isto é claro, isto fica claro. O catecismo deixa claro. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Evocação dos mortos também, né? Também está dentro do espiritismo. Por isso a Igreja adverte aos fiéis a evitá-lo. Então, não se pode cair na tolice, porque o espiritismo tem dentro da religião algumas características e alguns aspectos que aparentemente são católicos, como, por exemplo, a imagem de alguns santos católicos ou frases de efeitos, como, por exemplo, Espiritismo, nossa escola, Jesus Cristo, nosso mestre. É mais ou menos assim uma frase que eu vi no para-brisa de um carro. Então, nós que somos católicos, e aqui não estou agindo com preconceito algum sobre a religião de alguém, cada um seja e siga a religião que desejar. Mas aqui é um alerta para aqueles que assistem os meus vídeos, que é um canal católico, dizendo para o católico que ele não pode ser católico e espírita ao mesmo tempo, né? Porque é contrário à nossa fé. Por isso a Igreja adverte. O catecismo diz também: o recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Ou seja, meus amados irmãos, trocando em miúdos, o pecado de magia e de feitiçaria é um braço, né? É um ramo do grande pecado, que é o pecado da idolatria e que fere, né? Que desobedece ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar nessa série. Você vai ver que o pecado de idolatria, o pecado contra o primeiro mandamento, não se resume à confecção de imagens e à adoração das imagens, como muitas pessoas colocam, principalmente os protestantes. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo e vamos levar outras pessoas a ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. E gostaria de dizer a você, confia na providência divina, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.